Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Intuições do Oráculo, canal que conecta você com a sua espiritualidade. Eu sou Geina Rufino, gratidão pela sua presença aqui. E hoje nós estamos trazendo aqui uma leitura especial no canal. Nós vamos estar fazendo uma leitura do. Nós vamos estar aqui canalizando uma leitura com uma orientação do seu eu superior para o seu dia, para o seu momento, agora, no momento que você encontrar essa leitura, tá bom? Aí a gente vai fazer uma leitura daquilo que já está no seu inconsciente, daquilo que você já está manifestando. E se tiver alguma coisa aqui que não está legal, de repente você está com algo aí no seu inconsciente que você vai manifestar, mas a partir dessa leitura, né, da visualização que você vai ter através dos oráculos, você disser, não quero isso, você vai poder alterar. Então, uma leitura também que eu vou trazer aquilo que está nas sombras, que está sendo manifestado, para que você possa alterar. Vamos trazer das sombras para a luz. Entendido? Então, é uma leitura para que você possa se orientar e também fazer correções, porque muitas vezes, como eu falo para vocês aqui no canal, nós estamos manifestando coisas no nosso dia a dia de forma inconsciente. Então, eu vou trazer essa leitura, é uma leitura consciencial, uma leitura do seu inconsciente, para que você possa saber e assim poder antecipar os movimentos e redirecionar esses movimentos. Tá bom? Então vamos lá, porque eu sei que nós estamos acostumados com leituras que é adivinhatória, o que vai acontecer, mas que nós precisamos começar a ter consciência que somos nós que manifestamos a nossa vida através dos nossos pensamentos. E a maioria desses pensamentos são inconscientes, que vêm do inconsciente, baseado nos padrões, ok? Que eu falo tanto aqui no canal. Então, para isso, nós temos três opções, né? Então, não vou nem me estender muito. Você vai escolher uma das três opções: opção um, opção 2, opção 3. Você escolhe pela cor, você escolhe pelo número, se você quiser. Opção um, 2 ou 3. E aí a gente vai fazer a leitura do seu inconsciente, tá? Então, se você precisar de mais tempo, você pausa o vídeo, mas aqui a gente já vai começar a fazer a sua leitura. Vamos deixar aqui então, eu já tirei as cartas. Então vamos deixar aqui a opção, estou procurando espaço aqui na mesa. Opção 3 é a rosa. Opção 2 é a transparente. E nós vamos começar com o vermelho. Então, para quem escolheu o cristal vermelho, vamos ver aqui então o arcano maior, justiça, cavaleiro de paus e pajem de paus. Muita energia. Você é consulente do cristal vermelho. É como se você estivesse com muita energia no seu campo. O seu campo ele está muito energético, assim, você tá muito propenso a ações, a movimentos, a querer agir, a querer se movimentar, a querer se comunicar, né? E você está bastante racional no dia de hoje, no momento que você encontrar essa leitura, você está tentando encontrar um equilíbrio, só que a justiça fala da necessidade de um equilíbrio, ou seja, eu quero manifestar um equilíbrio, mas como eu estou fazendo movimentos para manifestar esse equilíbrio? Porque a gente tem um descompasso aqui, um descompasso. O Cavaleiro de Paus fala de movimentos, de viradas de movimento muito bruscos, tá? Então vamos aprofundar aqui na sua leitura para poder você fazer as suas correções. A carta da Justiça traz essa necessidade de equilíbrio. Então, se a Justiça pede equilíbrio, então como que eu vou ter equilíbrio sendo essa pessoa do Cavaleiro de Paus? Vamos entender a justiça para que a gente possa entender o restante. A justiça, como arquétipo central, mostra alguém que vive sobre um julgamento interno constante. Então você analisa demais, pensa demais, pesa demais as emoções, tenta ser coerente o tempo todo, fica se cobrando maturidade e tem um medo terrível de errar. No nível sombra, isso vira uma rigidez muito grande. Jung chamaria isso de superego dominante. A mente tentando controlar o instinto. Existe uma crença inconsciente em você hoje, consulente, que você acha que eu preciso estar certo. Eu não posso perder o controle. Eu não posso errar. Eu não posso me permitir
viver certas emoções, certos sentimentos. Eu tenho que me controlar o tempo todo. Você tem uma crença que sentir demais pode te fazer cometer erros, pode fazer você se tornar vulnerável nas situações. Isso é a justiça nas sombras. Então, se nós queremos trazer para a luz, nós vamos precisar modificar essa energia. Né? Então, eu vou precisar trazer equilíbrio. Eu posso usar da minha razão, eu posso ser extremamente racional, eu posso ter o controle para me equilibrar, mas eu vou precisar equilibrar também um pouco razão e emoção. Não seja tão rígido, não seja tão rigoroso, não seja tão inflexível nesse momento, tá bom? É hora de você usar um pouco mais da sua, digamos assim, de um jogo de cintura na sua vida, equilibrar as coisas na sua vida. O Cavaleiro de Paus fala muito aqui, e essas cartas estão nas sombras. Depois a gente vai falar da luz, tá bom? Então, o Cavaleiro de Paus entra aqui muito com a sombra ativa do impulso, da pessoa que é impulsiva, que se deixa levar pelo impulso, pelos desejos momentâneos, quando eu falo desejo momentâneo, pode ser assim, eu tô com vontade de fazer tal coisa, e você vai lá e faz. Não estou falando aqui de desejos íntimos, nada disso não, tá? Então, assim, fala de um impulso, de um desejo, de um entusiasmo, mas também de uma instabilidade muito grande. Ou seja, na mesma medida que você tem o impulso de fazer algo, o desejo de fazer algo, o entusiasmo para fazer algo, mas você, no momento seguinte, você pode se desmotivar muito rapidamente. Que é o que acaba acontecendo com o Cavaleiro de Paus. Ele se empolga, mas acende a fogueira, mas é uma fogueira de pólvora, né? Ela acende, queima e você acaba perdendo o interesse muito rápido. Então, o que acontece aqui? Você, consulente, tenta ser racional e equilibrado com a carta da justiça. Mas, de repente, você age por um impulso incontrolável. E aí é aqui que gera o desequilíbrio. Acaba falando que não devia, entra em situações, né, com intensidade e depois se arrepende. É um vai e volta interno muito grande. Então, você vive entre controle, explosão, culpa e controle novamente. E aí você quer retomar o controle novamente. Então, aqui fala que a necessidade de você equilibrar as coisas, tá? Então, aqui vai ser muito importante, o Cavaleiro de Paus vem no centro dizendo para você agir com razão, sim, mas você vai precisar flexibilizar um pouco mais a rigidez e também vai precisar controlar um pouco mais a impulsividade. Esse ciclo pode gerar na sua vida, nesse momento, no momento que você ouvir essa leitura, no seu momento agora, né? Pode gerar relações intensas, mas muito fugaz, muito rápidas. Então, nessa energia, você pode estar atraindo pessoas que você se interessa e a pessoa se interessa por você de uma maneira muito súbita, muito assim, né? As coisas tudo muito acontece tudo muito rápido, mas também, assim como se interessa muito rápido, o desinteresse também é muito grande. Isso pode estar acontecendo nas suas relações, pode estar acontecendo também no seu trabalho, no seu dia a dia, de você de repente começa a fazer uma coisa, mas logo você perde o interesse e aí você muda de direção. E aí isso aqui tá operando no seu inconsciente, essa energia está operando hoje no seu inconsciente, né, nessa forma que não está equilibrada e talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo no momento. Pode ser que você tenha conhecido pessoas ou conheceu pessoas recentemente que você houve um interesse muito súbito ali, uma coisa muito, né, que aparentemente era muito empolgante, muito interessante, mas logo na sequência você perdeu o interesse. Tá? Então pode ser que você esteja atraindo situações. Eu me interessei em fazer sei lá, você iniciou algo na sua vida. Eu comecei a fazer algo na minha vida. Você começou todo empolgado, foi o primeiro dia, segundo dia, no terceiro, você perdeu o interesse. Entende? Então, essa energia está muito oscilante aqui. E você precisa trazer a justiça para a luz para a gente encontrar esse equilíbrio, que é o que a gente vai falar no momento presente. Então, relações intensas e rápidas, decisões precipitadas, desinteresse
né, um desinteresse por algo que você começa, né, um desinteresse muito rápido também, promessas que não se sustentam, você fala algo, mas não consegue manter, ou você está atraindo pessoas que também estão agindo dessa mesma forma com você. Lembra que conforme nós estamos internamente, energeticamente, é como nós vamos manifestar fora de nós também. Então, se eu internamente eu estou nessa impulsividade e nessa energia de 880, uma hora eu estou controlando, outra hora eu entro numa explosão, outra hora eu me culpo e me controlo novamente, e uma hora eu ajo com uma impulsividade e daqui a pouco eu perco o interesse. Então, assim como nós estamos internamente, então perceba hoje, faça a sua autoanálise, a sua autoobservação, para você perceber como você está no seu dia a dia em relação às situações ao seu redor. Que aí você vai entender exatamente o que você vai estar atraindo para o seu campo. Que você vai estar atraindo também pessoas e situações na mesma energia. Tá? Eu estou trazendo essas leituras justamente para desconstruir a ideia de que o tarô está adivinhando o futuro. O tarô está fazendo uma leitura do seu inconsciente, daquilo que você está manifestando, porque você é o mago do tarô. Você é aquele que manifesta. Você manifesta a partir dessa energia inconsciente. Quando eu falo inconsciente, vocês sabem que eu já expliquei em outros vídeos que o nosso inconsciente é 90% daquilo que opera no nosso dia a dia e a gente não percebe. Apenas 90% é conforme a ciência, né? Porque se a gente for para a espiritualidade aqui, para o pessoal da metafísica, mas a pessoa fala que chega a ser 95% inconsciente e só apenas 5% consciente. Ou seja, de todo o seu dia, de tudo aquilo que você vive no dia a dia, apenas 5% nós temos consciência. As decisões que nós tomamos, né, os nossos pensamentos, as nossas decisões, tudo são baseadas nos nossos padrões e nas nossas crenças inconscientes. Então, só para você ter uma ideia, como a gente não... Por isso que as coisas acontecem e a gente meio que sente que não tem controle. Porque está acontecendo de forma inconsciente. Tá? E a ferramenta tarô é uma ferramenta poderosa para você fazer a leitura da sua energia, para poder você se orientar melhor. Tá bom? Existe um conflito grande nesse momento, porque você tem um juiz interno muito rígido, rigoroso, que quer controlar racionalmente tudo, né? Mas ao mesmo tempo um guerreiro aqui, um cavaleiro de paus, que é o guerreiro, né? Extremamente impulsivo. A mente quer equilíbrio, mas o seu inconsciente, que está agindo em paralelo com o seu ego, ele quer movimento, ele quer conquista. O instinto quer movimento, mas não está integrado com a sua mente consciente, ou seja, o inconsciente não está integrado com o consciente. O seu consciente quer justiça, quer equilíbrio nas situações, mas o seu inconsciente está agindo contra isso. Entendeu? Então, o consciente e inconsciente. E precisa haver uma integração dessa energia, ou seja, eu preciso entender que eu estou tentando agir com equilíbrio, mas o meu inconsciente está aqui me enviando mensagens de impulsividade. Então, aqui pode ser uma crença que você carrega relacionada a essa ideia de você ter o controle através das ações. Mas as ações, elas precisam ser pensadas e analisadas antes. Então, se você perceber no decorrer das horas, no decorrer das próximas horas, você perceber que você está tentando aí tomar uma direção, mas é uma forma muito impulsiva, você já vai controlar aqui um pouquinho, porque você ouviu a sua leitura, tá? Aqui, na verdade, eu falei até a palavra errada. A saída aqui para você controlar essa energia, não é na palavra controle, na verdade, ela tem que sair daqui. Não é o controle, é o equilíbrio que você tem que trazer para esse movimento. Nem mais, nem 8, nem 80, né? Então, eu tenho que sempre nem ser tão impulsivo. Eu posso ser curioso, né? Mas o impulsivo, ele tem que ter um pezinho no freio ali. Porque senão, ele enfia os pés pelas mãos. Eu posso ter um interesse muito rápido por algo, mas esse interesse pode acabar rapidamente. Então, a saída não é mais controlar, tentar controlar, nem mais impulsividade, nem mais controle, nem mais impulsividade. Aqui é você, ó, o pajem, ele é curioso. Então, você precisa trazer aqui uma energia de curiosidade consciente, ou seja,
Eu senti algo, eu senti um impulso, mas deixa eu observar. O pajem ele vai observar, ele vai estudar aqui um pouco mais. E ele representa o renascimento da relação com o próprio desejo. Ou seja, eu vou analisar aqui esse impulso do cavaleiro, né? Deixa eu ver mais profundamente aqui se isso realmente é uma coisa sólida ou é só uma empolgação do momento. Aqui a consciência sobe um pouco mais no nível de quando a pessoa entende. Eu não preciso estar certo para viver, nem botar conceitos de certo e errado. Eu não preciso agir por impulso, eu não preciso pensar e já sair agindo para as coisas acontecerem. Eu posso experimentar algo sem me julgar também, não posso ser tão rígido. Então, através aqui do pajem, você pode fazer esse estudo para equilibrar. Aí, aqui o pajem, ele pede para que você explore mais, para que você estude mais, para que você analise mais algo antes de sair, né, começando a fazer as coisas de forma impulsiva. Tá bom? Então, existe um processo aqui de elevação de consciência profundo para você do grupo 1. Então, você está aqui no ponto, digamos assim, tentando equilibrar controle e impulso, mas só que você está usando muito do racional. E você tem que trazer mais consciência para essa situação. Tá bom? Então, você precisa trabalhar mais a sua intuição, precisa trabalhar uma conexão maior com o seu eu superior, com a sua consciência, para que você não fique agido por impulso. E quando os impulsos vierem, você vai precisar aí dar uma equilibrada para poder não sair fazendo coisas. Observar antes de agir vai ser fundamental. E também, assim, não julgar tão rapidamente as coisas aqui, porque tem uma energia também do cavaleiro que ele julga muito rapidamente, toma uma decisão muito rápida, e aí depois não é nada daquilo. Então, troca a impulsividade. Então, vamos lá para as considerações finais. Então, você vai trocar aqui. Observar antes de reagir. Troca o julgamento precipitado por uma consciência maior. Através da observação, você vai adquirir uma consciência maior. E troca a impulsividade por curiosidade. Eu tive um impulso, mas espera aí, deixa eu perceber isso melhor. Seja mais curioso e agir menos e observar mais. Trocar a rigidez, né? Não seja rígido e também não seja impulsivo, ou seja, seja o observador, aquele que vai observar os acontecimentos e não se deixar levar pela situação ali, porque quando a gente se deixa levar pelo impulso, pela situação, você se perde nos movimentos. Então, você se afasta e você liga o observador. Vou observar a situação, não vou agir ainda. Né? Eu tive um impulso para agir, mas eu não vou agir. Uma pausa aqui para a observação. Aí você traz consciência para a situação. Que aí a justiça vai conseguir trazer esse equilíbrio que é necessário, porque aqui ela veio nas sombras, mas você pode trazer a justiça para a luz, trazendo consciência. Aí a justiça integra essa energia do pajem e surge como realmente uma maturidade criativa, ou seja, eu estou aqui, estou tentando agir de forma equilibrada, mas é uma ação com intenção. Eu falo com intenção, eu falo com responsabilidade. Assim também como vai ter momentos que você vai sentir sem culpa, errar, por mais que você erre também, você não vai se condenar. E tá tudo bem você sentir as emoções, mas o que eu faço com essas emoções que eu sinto? Tudo bem, eu tive um impulso, mas como que eu vou agir com esse impulso? Como eu vou agir com essa emoção? O que eu vou fazer com isso é o que vai me dizer. Tá bom? Então, saia da energia do preciso estar certo, né? Ou eu quero agir, crescer a todo custo, né? Então, traga mais consciência para a sua situação, para o seu momento, tanto aqui na sua vida pessoal, quanto na sua vida profissional, quanto na sua vida amorosa, financeira, enfim, qualquer área, tá? Então, aqui a contenção do impulso vai ser necessário para você, conter os seus impulsos, fazer a observação, ser mais observador do que aquele que vai agir impulsivamente.
Certinho? Então, essa é a leitura aqui para o grupo 1, Cristal Vermelho. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário para mim, tá? Para quem tem interesse em aprender sobre tarô, eu vou estar nos próximos dias aí lançando, né, um curso de tarô. Vou deixar o meu WhatsApp na descrição do vídeo para você obter mais informações. Se você tiver interesse, me manda um WhatsApp que eu já deixo você na lista, né? Já estou pegando os nomes, as pessoas interessadas para deixar na lista. E aí eu já vou até a próxima semana, já vou estar fazendo a divulgação de como vai ser o curso para vocês, tá bom? Vai ser um curso de tarô consciencial, ou seja, um curso de tarô, né? E de autoconhecimento para vocês. Então, para quem trabalha como terapeuta, para quem também quer ser terapeuta de si mesmo, né? Saber conhecer uma ferramenta que pode te ajudar no seu processo de evolução e de expansão da consciência, tá? O WhatsApp está na descrição do vídeo. Então, não esqueça de deixar um like, hypar o vídeo e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, para que a gente possa se encontrar nos próximos vídeos. Gratidão, e agora nós vamos para o grupo 2. Então, vamos ver aqui para o grupo 2, vamos ver como está a sua leitura, sua energia. Nós temos aqui a temperança, rei de ouros e 3 de paus. Grupo 2 aqui está muito preocupado com estrutura e com estabilidade, né? Grupo 2 está muito preocupado aqui com estrutura e estabilidade, mas vamos conversar direitinho, porque veio a carta da temperança. A carta da temperança fala da necessidade de equilibrar a energia masculina e feminina interna para manifestar na matéria, tá? Então, vamos começar aqui com a temperança. A temperança fala muito de harmonia, de equilíbrio, né? Fala daqui do equilíbrio entre espírito e matéria. Então, a alquimia que precisa ser feita. Porém, quando ela vem nas sombras, e aqui eu estou fazendo a leitura do seu inconsciente, então é o que está nas sombras, então o que está sendo manifestado na sua energia, tá, consulente? Então, aqui, nós estamos trazendo essa energia, é quase como um alerta para perceber como que você está lidando no momento. Então, assim, a temperança como arquétipo central mostra que alguém busca equilíbrio o tempo todo. Então, na luz fala de harmonia, de sabedoria emocional, de equilíbrio, de paciência. Porém, nas sombras, ela fala de pessoas que estão evitando, de repente, um confronto. De repente, pessoas que estão numa situação extremamente incômoda e está tentando se adaptar a essa situação desconfortável. Então, é preciso você se perguntar hoje, grupo 2, né, onde que você está tentando se adaptar na sua vida a uma situação que está extremamente desconfortável para você. Onde, de repente, você está, como diz o ditado popular, você está tentando engolir sapos para poder se manter nessa situação. Então, você tem uma crença que mantém você presa a uma situação, mesmo que desconfortável, mas você pensa que se eu mantiver tudo equilibrado, eu estou tentando equilibrar aqui, eu não vou perder nada. Existe uma sensação aqui de que se você não aguentar esse desconforto, você vai perder algo. E se você. Aí você está aqui numa situação de que você está, digamos assim, oprimida. Você está tentando. Se você está tentando manter uma paz externa. Mas internamente você está numa situação extremamente desconfortável. Mas você está pensando, se eu equilibrar, eu não vou perder. Se eu não provocar nenhuma tensão, se eu não gerar nenhum conflito nessa situação, eu vou ficar segura e eu não vou perder algo aqui. Então, eu estou tentando manter algo, mas eu estou tentando manter algo que está extremamente desconfortável para mim. Então, você vai precisar se perguntar hoje, em que área da sua vida que você... Deixa aí nos comentários para mim, para eu saber em que área da sua vida hoje você está tentando manter uma harmonia, né? Onde você está tentando não gerar nenhum tipo de conflito, nem causar nenhum tipo de tensão, ou seja, você está pisando em ovos aqui, você está lidando com uma situação extremamente difícil para você, difícil de engolir, né? Que está difícil para você, mas mesmo assim você está tentando manter para não perder, né? Então existe aqui um questionamento profundo hoje para você sobre isso.
tá? Porque nós fomos educados e treinados para suportar as coisas. Não que a gente tenha que desistir facilmente de tudo, não é isso. Mas eu preciso entender qual é o meu limite. Qual é o meu limite? Até que ponto eu devo suportar algo baseado numa crença de que de repente eu não posso perder? E o que você não pode perder hoje, na energia de hoje? O que você não pode perder? Estrutura, estabilidade, uma segurança, um emprego, supostamente que está. O que está desconfortável para você? O que está aqui de você? Porque assim, a sua alma está se oprimindo, está sendo reprimida, porque o seu racional está colocando você dentro de uma situação onde você acha que tem que se manter, né, ali. Né? Eu estou aqui numa situação, não posso nem me mexer, mas eu vou continuar aqui para poder eu não perder o espaço aqui, para eu não sair. Porque, assim, isso é um certo controle? É um certo controle, mas você está tentando controlar uma situação fora de você. E você pode estar causando um dano interno muito grande. Pode ser um equilíbrio disfarçado de medo. Então, se você tiver numa tensão aí, não, tô ficar quietinha aqui, não vou nem me mexer para não causar conflito, não causar nenhuma tensão, nenhum transtorno, vou me manter aqui equilibrada, mas você sente que você está tendo que se reprimir muito e que isso está desconfortável para você. Isso é um mecanismo, é uma crença que você está gerando que você consegue controlar fora, mas dentro internamente de você, você está forçando a barra. Jung chamava isso de mecanismo de compensação. Então, a pessoa dilui emoções intensas internamente para não lidar com elas fora. Ou seja, você está evitando algum tipo de confronto externo para manter uma paz, para manter um equilíbrio, para não perder algo aqui, mas o seu sistema nervoso, como é que está nessa situação internamente? Porque eu posso estar com aquela aparência de que está tudo bem, está tudo tranquilo, eu estou super equilibrada aqui na situação, mas o meu sistema nervoso por dentro pode estar acabando comigo. Então, presta atenção, tá bom? Aqui nós estamos trazendo aqui o Rei de Ouros, que ele fala da matéria, né? De concretização na matéria. O Rei de Ouros fala de estabilidade, de segurança e de concretização. E de estrutura também. Mas nas sombras, pode estar falando aqui, que é o seu caso, né? De rigidez, de muita rigidez, de muito apego a um conforto, a uma estabilidade, que é o que nós estamos falando. O medo de arriscar. Né? E aqui tentando controlar a parte material ou emocional. Não, então você está tentando controlar aqui uma situação para não perder. E pode ser um relacionamento, ou pode ser uma situação material, pode ser um trabalho, pode ser um emprego. Mas que que esse seu controle aqui pode estar custando muito caro para o seu equilíbrio interno, até mesmo para a sua saúde. Ou pode você estar fazendo, né? Você racionalmente está tentando se convencer. Não, tá bom assim, tá ótimo. Não, eu estou nessa situação, tá ótimo, tá, né? Eu tenho isso, tenho aquilo. Aí você, mas internamente você sabe que você não está bem. Mas você se convence racionalmente que se você não se mexer, se você não fizer nada, se você manter a paz, manter a tranquilidade, né? Você vai continuar com essa situação sob controle a partir de uma repressão interna. Então, quanto que o grupo 1 é um grupo extremamente impulsivo para agir, para tomar decisões de forma extremamente impulsiva, aqui vocês do grupo 2 têm uma tendência a se reprimir. A se reprimir muito nas situações, porque acho que vocês têm uma crença que vocês acham que vocês têm que suportar, que vocês têm que aguentar. Em termos de apego, né? Vocês podem estar aí num apego que nós chamamos do apego evitativo, que é aquele que, para evitar conflitos, ele desliga o sistema nervoso dele. Só que isso custa um preço muito alto. Custa o seu crescimento, custa a sua expansão da consciência, custa você, muitas vezes, expandir, porque nós vamos chegar no 3 de paus, que fala de expansão.
Prefiro não me mexer, prefiro ficar quietinha aqui, prefiro a segurança, a estrutura, a estabilidade. Mas e o seu crescimento? E a sua expansão? Seu crescimento pessoal? E o seu crescimento profissional? E o seu crescimento pessoal como pessoa, como um ser que está vivendo o seu crescimento espiritual, a sua expansão de consciência e a sua jornada aqui na matéria, como fica? Então, quer dizer que a gente nasceu e a gente está aqui, e aí, eu nasci, e agora eu só preciso ficar aqui quietinha, né, e sobreviver aqui até o dia eu não vou correr nenhum risco, eu não vou me mexer para não correr nenhum tipo de risco, para não mexer naquilo que já está tudo certinho, mas não haverá crescimento para a sua alma se você não viver as experiências, se você não arriscar, se você não agir, se você não enfrentar os seus medos. Se você não sair da sua zona de conforto, da sua segurança, não haverá crescimento para a sua alma. Tá entendendo o grupo 2? Então, observa direitinho, tá? Quais são as suas decisões no momento. Eu não vou sair da zona de conforto, mas eu também não vou viver o que a vida, de repente, pode proporcionar, as experiências. De repente, eu também, na zona de conforto, eu não vou vislumbrar outros horizontes, novas oportunidades. Temperança quer paz, Rei de Ouros quer segurança, quer estrutura, quer estabilidade, mas ao que preço? Ao preço da sua alma não viver novas experiências, não arriscar. Pode ser uma zona de conforto emocional ou uma zona de conforto material aqui. Adapte para a sua situação, tá bom? A vida não vai desmoronar se você se mexer. Fica tranquilo, tá? Tá tudo certo, desde que você trabalhe os seus medos, porque eu vejo aqui muitos medos internos a níveis de estrutura para você. Relacionamentos, pode entrar relacionamentos que já estão, de repente, mornos, aqueles relacionamentos que não tem mais sentido, mas você continua segurando, mantendo, projetos que ficam, né, ali estáveis demais, mas também não evoluem, não progridem. Então, perceba em qual área que você, né, está aqui mantendo as coisas, não está mais arriscando por medo de perder, mas ao mesmo tempo não tem mais graça, não tem mais sentido. O 3 de paus fala da visão, que a gente tem que olhar para o horizonte. Eu tenho isso aqui hoje. Ok, eu tenho isso aqui hoje, mas se eu olhar para o horizonte, para o futuro, eu vou perceber que eu tenho outras oportunidades. Eu vou vislumbrar, né? O 3 de paus, olha aqui, ele olhando para o horizonte, tá? Então, a sua alma está clamando para que você olhe para o horizonte e vislumbre novas oportunidades, novas formas de viver, para que você saia dessa repressão que você está, desse apego excessivo a uma zona de conforto. Equilíbrio não é estagnação. Aqui a sua consciência está pedindo para você ter uma visão a longo alcance, né? Ok? Equilíbrio não é estagnação. Segurança não é prisão. Estabilidade não precisa excluir crescimento. Você pode sim ter equilíbrio, você pode sim viver em segurança e estrutura, mas não aprisionado. Aqui é onde precisa expandir e elevar a consciência. A pessoa começa a se perguntar o que existe, né? Além. O que existe além do que já conquistei? Existe algo mais para você conquistar, para além daquilo que você já conquistou. O que ainda eu não ousei viver? Tem algo além para você. O 3 de paus é movimento com planejamento, é expansão com consciência, é sair da margem segura e olhar o horizonte. Então, nós saímos da energia da temperança, da zona de conforto. Nós passamos pelo Rei de Ouros, fala de estrutura, de estabilidade, mas aqui para você expandir a sua consciência, nós vamos para o 3 de paus, o naipe de paus, que é fogo. Ou seja, eu preciso vislumbrar, né, ter uma visão a longo alcance, expandir minha consciência, olhar para o que existe para além daquilo que eu já conquistei. É como se a sua alma estivesse te convidando, né, a viver algo mais na sua vida. Existe uma jornada aqui para você. Existe ainda uma longa jornada, porque o 3 de paus fala de uma longa jornada
que a sua alma pode viver e percorrer coisas inimagináveis que você ainda pode viver nessa vida. Então não precisa ficar nessa energia, como dizia aquela música do Raul Seixas, né? Ficar aqui no apartamento. A música, né? Não sei se vocês conhecem, né? Que falava, vou ficar aqui nesse apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, né? E Raul Seixas era demais, né, gente? Só ele mesmo. Entendeu? Então aqui é mais ou menos isso, uma energia de alguém que tá, tudo bem, eu conquistei isso aqui, eu vou ficar aqui, e aí vou só ficar esperando aqui a morte chegar dentro dessa zona de conforto, dessa estabilidade. Mas a sua alma está querendo te levar para novas aventuras, a viver novas experiências. Precisa crescer, né? Há aqui uma energia, uma tendência para que você, um impulso, a sua alma te impulsionando para você viver essas novas experiências. Tá certo, grupo 2? Então, nada de rigidez, nada de ficar se controlando, ser muito rígido, né? Seja mais dinâmico. Aqui, use de uma expansão estratégica, obviamente você não precisa largar tudo, né? Seja estratégico, mas aos pouquinhos vá saindo aqui da sua zona de conforto. Vá trazendo luz para essas sombras, tá bom? A iluminação aqui não é uma ruptura definitiva, mas está pedindo aqui porque você faça um crescimento gradual. Permitir que a vida se movimente, sem você ficar tentando manter tudo dentro dessa zona de conforto, né? Então você vai precisar ousar aqui, vai testando aos poucos os seus limites, né? Eu costumo comparar muito aqui essa ideia com, por exemplo, eu nasci numa cidade e eu moro nessa cidade, eu nunca saí daqui para nada. Então, experimenta, você vai experimentar e rompendo os seus limites a partir dessa visão, né? Uma visão simbólica aqui que eu estou trazendo para vocês. Então, eu moro nessa cidade, então eu estou aqui nesse bairro. Ok, então vamos explorar. Deixa eu ir aqui no outro bairro para ver como é que é lá. Aí eu vou lá, eu conheço o outro bairro, eu vejo como é. Aí eu conheço os bairros da minha cidade. Aí daqui a pouco você fala, deixa eu ir aqui na cidade vizinha para dar uma olhada como que é a cidade vizinha. Até que você vai percebendo, você vai explorando, até que daqui a pouco eu vou no outro estado e aí eu vou expandindo os meus horizontes, as minhas fronteiras, né? Então, a partir dessa visão, até mesmo arriscar de repente chegar um momento que você vai viajar para outro país. Vocês entenderam? Então, é assim que a gente vai explorando as nossas limitações, as nossas fronteiras, aos pouquinhos. Tá certo, grupo 1? Então, é isso para você aqui que escolheu o grupo 2, uma leitura profunda, né? Sobre aqui você, de repente, porque as pessoas foram ensinadas a buscar estabilidade, estrutura, segurança, tudo, né? Então, o pessoal, principalmente o pessoal que nasceu aqui no século XX, né? Século XX, século XXI já está mudando um pouco, mas o pessoal que nasceu no século XX, né? Nós fomos doutrinados, literalmente fomos ensinados a buscar uma estrutura, uma estabilidade, uma segurança. Então, tudo tinha que ser feito de uma determinada maneira para que a gente estruturasse tudo muito rápido na nossa vida. Sabe aquela velha história de dizer que até os 30 anos você tinha que ter né, uma estrutura, você tinha que estar casado com 2 filhos, ter carro, casa, estar num emprego estável, né? Porque tudo isso é ilusão, porque estabilidade no emprego é uma pura ilusão, né? Você está trabalhando lá 10 anos, 20 anos numa empresa e a empresa vai à falência. Né? Eu trabalhei quase 15 anos numa empresa e graças a Deus eu saí, mas eu saí no ano seguinte a empresa decretou falência. Então, mesmo se imagina, se eu não tivesse saído, eu tinha corrido o risco de nem receber os meus direitos trabalhistas. Entendem isso? Então, não existe essa estrutura, essa estabilidade. A gente se planeja, obviamente, a gente pode fazer uma poupança, pode fazer algum tipo de investimento, né, para se resguardar para o futuro, ter uma casa, de repente, sim, né? Mas a gente tem que pensar até que ponto a gente tem que se prender a tudo isso e transformar a nossa vida e transformar tudo isso como um único objetivo de vida. Então, é só para isso que a nossa alma reencarnou, só para vir aqui, passar os 80 anos, e eu tenho que garantir aqui, né, os 80 anos na vida, e eu tenho que passar a vida toda pagando os boletos, como eu digo. Né? E o que mais que a minha alma veio fazer aqui? O que mais que eu vim explorar? O que mais que eu vim estudar aqui? Então, vocês têm novos projetos aí, né? Vocês que estão aí, eu preciso estudar, eu preciso explorar. Então, a minha alma está curiosa? Minha alma está curiosa, minha alma quer descobrir coisas novas.
Então começa pelos livros, grupo 2. Começa estudando algo novo, tá bom? Literalmente pode ser para alguns aqui voltando aos estudos tradicionais, né? Ou para outros aqui apenas fazendo cursos e adquirindo novos conhecimentos, tá bom? Adaptem para a situação de vocês, certinho? Então, essa leitura do seu inconsciente, estou lendo o seu inconsciente, as suas sombras, para que você lance luz sobre as suas sombras, tá certo? Ok? Então, nos próximos dias eu estou lançando meu curso de tarô, com a tarô consciencial, né? Que é curso de tarô com autoconhecimento, tá? Para quem quiser mais informações, o link está na descrição do vídeo. É só você mandar uma mensagem para mim lá que eu já deixo você da lista, né? E é isso. Para quem gostou, deixa um like, deixa um comentário, se inscreva no canal, ative o sininho para novas notificações para você não perder esse canal de vista. E também hypa esse vídeo. Além do like, hypa para mim, por favor, esse vídeo, que eu fico muito grata aí com a colaboração de vocês em relação ao meu trabalho. Tá bom? Então é isso. Meu WhatsApp está na descrição. Um beijo no coração de cada um de vocês. Agora vamos para o grupo 2. Vamos lá para o grupo 2, quem escolheu o cristal rosa. Hoje eu tirei as cartas, né? Então, para agilizar a leitura, que são 3 opções. Nas próximas a gente vê como fica. A energia Imperatriz, 2 de espadas e 4 de ouros. Ai, nossa, as energias hoje estão... As sombras estão... Grupo 3. Grupo 3, a Imperatriz é uma energia incrível, fala de um grande potencial, né? Então, quando a gente fala da Imperatriz aqui no tarô, a gente está falando de uma pessoa que carrega um grande potencial. É potencial, assim, em todos os níveis da sua vida, para você ser abundante em todos os níveis da sua vida, né? Então, a Imperatriz é aquela que nutre, né? Aquela que carrega sabedoria, conhecimento, é aquela pessoa que carrega uma energia de abundância interna muito grande. Então, você pode ser uma alma muito antiga, tá? Você pode ser uma alma muito antiga, que carrega muitos conhecimentos, muita sabedoria. Você pode ser aquela pessoa que chama a atenção onde quer que você vá. Você pode ser aquela pessoa que, de certa forma, carrega conhecimentos internos e você percebe que você age completamente diferente da maioria, né? E você fala, mas por que eu sou tão diferente, né? Então você pode perceber a diferença que há entre você e a maioria das pessoas que você convive, os seus familiares. Você consegue perceber que você é uma pessoa que carrega uma consciência mais elevada, né? E assim, uma forma de estar no mundo muito diferente da maioria. Mas o que acontece? O que acontece com a Imperatriz? Vamos saber. Então, a Imperatriz nas sombras, ela pode estar falando sobre... Aqui a gente vai mergulhar nas sombras profundamente, porque na luz ela representa nutrição, abundância, magnetismo, poder de criar, né, de gerar, mas na sombra, nesse momento, consulente, por que ele está falando nas sombras, gente? Porque nós estamos trazendo aquilo que está no seu inconsciente, aquilo que você está manifestando. Nós temos um 2 de espadas aqui, um 4 de ouros. Então, a gente vai precisar falar daquilo que você está manifestando nas suas sombras. Apesar reconhecendo aqui o seu potencial, a sua capacidade. Não vamos, né, deixar de lado essa parte da luz, né? Que é o seu potencial, a sua capacidade, tudo aquilo que já foi dito. Você tem isso com você, tá? Porém, a sombra da Imperatriz está se manifestando na sua vida nesse momento e ela pode trazer à tona, por exemplo, como... Sabe quando a gente começa a controlar, às vezes, situações ao nosso redor, mas a gente diz, não, eu não estou controlando, eu estou cuidando. Então, a gente inverte a ordem, né? O controle através do cuidado, tá? Então, pode ser que, de repente, você esteja atenta demais às coisas. Pode ser a pessoas ao seu redor que você está tentando controlar através do cuidado? Pode. Mas pode ser também, sabe, que me ocorreu aqui agora, pode ser também aquele controle de você não descansar em relação às manifestações da sua vida. Ou seja, porque quando a gente estuda essa ideia da manifestação na nossa vida, a gente entende que tem um momento que eu tenho que fazer uma ação, mas tem um momento que eu tenho que simplesmente deixar as energias fluir para que as coisas aconteçam. Nem tudo está sob o nosso controle, né? Então, eu não preciso ficar agindo o tempo todo. Eu só tenho que fazer ações assertivas.
E a imperatriz, ela pode, nas sombras, pode trazer para você essa ideia de que, tá, eu sei que eu vou manifestar isso, mas eu não vou ficar aqui esperando, não. Eu vou aqui, né, controlar de alguma forma. Então, eu vou cuidar. Então, você plantou a semente lá na terra, imagina só, simbólico, né? Então, você planta a semente lá, e aí imagina que todo dia você vai lá e você cava para ver se a semente está brotando. O que vai acontecer? Você vai danificar a semente. Então, você vai precisar aprender a plantar uma semente, que é a parte da ação, né? E aí, depois, você vai ter que confiar que a semente vai brotar sozinha. Você não precisa ficar conferindo, olhando, cuidando. A imperatriz, ela é energia de gestação. Então, eu preciso gestar algo, eu estou gestando algo. Mas deixa a energia se movimentar de forma livre. Não fica lá cavando para ver se vai nascer. Confia que vai nascer o broto. Confia que vai vir. Tá certo? A super proteção também, né? Eu vou chegar lá, vou ficar super protegendo. Então, quando você coloca energia demais em algo, que você coloca energia demais em algo, sabe? Você tende a desandar o negócio. A gente desanda as coisas às vezes por querer colocar energia demais. Então, saia da super proteção de algo, deixa as coisas, solta e deixa fluir. Tá bom? Perceba também se de repente você não está aqui numa energia de dependência emocional muito grande. E uma dependência emocional disfarçada de acolhimento, né? Ou seja, às vezes eu estou acolhendo alguém, dizendo que eu vou ajudar alguém, mas na verdade eu estou me conectando numa dependência emocional com essa pessoa. Não está algo saudável aqui. Na verdade, eu estou me conectando através da carência. Então, tudo isso você vai precisar observar. As conexões que eu estou fazendo por carência, por dependência emocional, ou estou fazendo. Eu estou aqui em relação a essa pessoa com a intenção mesmo de ajudar, ou estou com a intenção de controlar algo, né, de manter o controle. Quais são as verdadeiras intenções das minhas ações nesse momento? Apego, a própria, às vezes a gente se apega também à nossa própria importância, né? Se coloca como dentro das relações, principalmente apego à própria importância dentro da relação, ou seja, eu me coloco aqui nessa relação como sendo a pessoa fundamental aqui. Eu sou a estrutura, a coluna aqui dessa casa. Se eu sair daqui, isso aqui vai desmoronar. Então você está criando vínculos emocionais onde as pessoas ficam dependentes emocionalmente de você. E você acha que você é a estrutura que sustenta tudo aqui, que vai conseguir carregar tudo sozinha nas costas. Veja se você não tem crenças de você se achar que você é indispensável, né? Não, é eu que faço as coisas acontecerem aqui nessa casa, é eu que faço as coisas acontecerem aqui nessa família. Se não for eu, ninguém faz. Aqui tudo é você. Então perceba se você não tem isso na sua energia, porque você vai precisar se libertar, porque isso é uma sombra do seu inconsciente. E essa sombra, ela está impedindo o seu progresso, a sua evolução. Então, perceba que você tem valor, sim, mas o seu valor não é, o seu valor não está em ficar sendo útil o tempo todo para os outros. O seu valor não está em você ficar resolvendo o problema dos outros o tempo todo. O seu valor não está em você, de repente, manter as pessoas ao seu redor de forma confortável, porque isso gera codependência. E aí as pessoas que estão ao seu redor ficam mal acostumadas, elas nunca vão ser sempre a criança que vão ser carregada no colo. Você não vai deixar as crianças crescer, gatinhar para poder começar a andar sozinha, caminhar sozinha. Então, a imperatriz nas sombras, ela pode ser prejudicial, inclusive, para o crescimento, não só o seu próprio crescimento, não só a sua própria evolução, mas também para a evolução das pessoas que estão ao seu redor. Essa ideia que nós achamos que é importante, ou ser importante para o outro, ser indispensável para os outros, mas isso também pode gerar pessoas dependentes de você que nunca vão aprender a caminhar sozinha. E você vai atrofiar essas pessoas. Então, você vai precisar entender por quê. Você acha que o seu valor está na utilidade, você sendo útil para as pessoas.
Não, se eu for útil para as pessoas não vão me abandonar, não vão sair de perto de mim, elas vão se manter aqui ao meu redor. Isso é uma perspectiva invertida, né? Então, eu tenho que. Essa é uma crença que está invertida. Então, o seu valor não está aqui em você ser útil para todo mundo e manter todo mundo ao seu redor. A imperatriz invertida é aquela mãe, aquela matrona, que mantém todos os, né, os filhos embaixo da asa e não deixa os filhos crescerem. Então, os filhos crescem dependente dela, dependente emocionalmente, dependente financeiramente, dependente da estrutura dela. E aí são aqueles filhos que nunca vão aprender a se virar sozinho na vida. E aí, quando essa matrona partir, o que vai ser desses filhos que ficaram ali na dependência dela? Então, não é justo. Não é, aqui você pode estar na melhor das boas intenções em relação a todas as coisas ao seu redor. Mas a gente precisa também avaliar quando nós estamos agindo com boas intenções. Porque às vezes a gente está prejudicando ao outro, tentando ser bom para o outro. Então, a sua crença é que você acha que o seu valor está em ser necessária, em ser útil, que você transformou, porque amar é cuidar, é sustentar, é resolver, mas calma, calma, respira. Amar pode ser sim cuidar, orientar, né? Ensinar ali os primeiros passos, mas amar também vai ser desapegar. Grupo 2, se eu tivesse que traduzir a leitura de vocês em uma palavra, seria desapego. Você precisa deixar tanto as pessoas, as situações na sua vida, você precisa soltar para que as situações evoluam ao seu redor, em todas as áreas da sua vida. Tá bom? Você vai precisar plantar a semente na terra, falando simbolicamente, e vai ter que esperar e confiar, principalmente confiar que a semente vai brotar, que você não precisa fazer nada, só botar a semente lá na terra que ela vai brotar. Fica tranquila. Tá bom? Você pode ter uma crença também muito forte o complexo materno, né? A pessoa pode ter aprendido que amor é sacrifício, é doação excessiva, é colocar o outro antes de si. Isso aqui são crenças que nós carregamos de hoje, crenças religiosas. A religião ensinou isso para nós. Que o amor é ter que suportar, é ter que se sacrificar pelo outro. Você tem que romper essas crenças. Gina, mas as pessoas falam, porque a interpretação de amor incondicional, gente, é impressionante. As pessoas fazem uma interpretação do amor incondicional de uma forma que é completamente invertida da realidade. Amor incondicional é você amar o outro como ele é, você ama o outro. Jesus nos amava. O maior exemplo de amor incondicional é Jesus. Jesus, ele nos amava incondicionalmente. Mas isso não quer dizer que ele tinha que suportar todo, né? Você entendeu? Então, porque eu amo incondicionalmente, mas eu não tenho que suportar. Eu não tenho que aguentar nada. Eu posso escolher amar essa pessoa incondicionalmente e deixar ela ir, soltar, libertar, deixar fluir. Era o que Jesus fazia. A pessoa chegava para ele e falava assim: olha, a pessoa precisava de cura. Aí ele curava a pessoa. E o que ele falava para a pessoa no momento seguinte? Isso está em vários versículos. A pessoa chegava, precisa de cura, uma cura, sei lá, qualquer. Aí Jesus curava a pessoa. E depois a pessoa queria ficar seguindo ele. Ele falava: não, não me siga. Volta lá para a tua parentela, volta lá para os seus parentes e conta o que eu fiz. Era só isso que ele pedia. Ele não queria que ninguém ficasse ali ao redor dele como se fosse aquele monte de gente, né? Tinha um monte de seguidores, de pessoas que seguiam ele, mas ele não queria aquilo. Ele queria que as pessoas andassem com suas próprias pernas. Ele só queria ensinar ali olha, eu estou mostrando para vocês aqui como se faz, mas depois vocês me deixam e vão seguir a vida de vocês e vão lá falar para as pessoas sobre isso. Deu para entender aqui a analogia? Então, a questão do sacrifício. Mas todo mundo, mas ele sacrificou na cruz. Se ele se sacrificou na cruz, foi uma escolha dele, ele sabe por que ele fez aquilo, existia um propósito, mas eu, na minha vida,
Eu não tenho que ficar me sacrificando pelos outros, até porque foi muito clara aqui a mensagem. Se eu ficar me sacrificando fazendo as coisas pelos outros, os outros nunca vão aprender a fazer por si. Mas aí é que tá. Nós estamos numa jornada de aprendizado, não estou te criticando. Nós estamos aqui analisando as sombras para que a gente possa lançar luz sobre essas sombras. Porque eu posso ter crenças relacionadas a amor, que amor é sacrifício. Eu posso ter crença que amor é apego, que amor é possessividade, essa coisa de possuir as coisas e não deixar elas... Não, mas o amor não é isso. O amor não é sacrifício, o amor não é possessividade. Amor é você amar incondicionalmente alguém e você saber que você vai amar, mas essa pessoa pode partir para uma jornada que não vai estar sempre ao seu lado. Aqui é o desapego. Então, você gerou... O filho aqui é muito simbólico também. Você gerou um filho, gestou o filho, ele saiu da barriga, aí você carrega no colo ali um pouquinho, amamenta, mas daqui a pouco ele começa a gatinhar, ele começa a andar, ele começa a caminhar, daqui a pouco ele vai para a escola, ele cresce, fica adolescente, começa a andar com os amigos, ele fica jovem, começa a trabalhar, vai para o mercado de trabalho, começa a se virar, se nutrir sozinho, ele já não vai precisar mais de você para alimentá-lo. Então, a partir desse momento, o que você vai fazer? Você vai soltar e deixar essa pessoa seguir o caminho dela. Você não vai mais ter como pegar esse filho, colocar ele dentro da sua casa e continuar nutrindo, amamentando, e impedindo que ele ande, que ele caminhe, que ele faça as coisas por ele mesmo. Não, você solta, você sabe que você gerou aqui na sua barriga, que você nutriu, que você alimentou, que você ensinou a dar os primeiros passos, mas depois você solta, você liberta a sua criança e deixa ela seguir. Mas a Imperatriz nas Sombras, ela fala muito desse instinto maternal que se torna excessivo nas relações, que impede o crescimento das pessoas. Eu acho que deu para entender, né, pessoal? Tá certo? Então, eu martelei muito aqui por conta disso, ok? Aí nós temos o 2 de espadas, que fala da negação emocional. Aqui acontece algo muito específico aqui. A Imperatriz, ela sente demais, mas ela está ali tentando bloquear. Por quê? O sentir não significa apego. O sentir não significa posse. O sentir não significa sacrifício. O sentir não significa eu manter as coisas aqui ao meu redor, né? Então, eu vou ter que mudar essa percepção que eu tenho. Então, o que é o sentir? O que é eu sentir amor por alguém, mas não prender essa pessoa a mim, nem querer estar presa a essa pessoa. Então, existe aqui uma ideia de uma crença invertida, que você vai precisar desconstruir essa crença de que amor é sacrifício, que amor é negar a si mesmo. Por quê? Porque a reconexão que está sendo pedida aqui com você é de um sentir, de você se conectar com o seu amor próprio. Se reconectar com o sentir dentro de você e parar de associar esse sentir com as coisas fora de você. Mas você está se negando a se conectar com a sua essência. Você está se negando a se conectar a trabalhar o seu amor próprio. Porque se você está se sacrificando em prol do outro, então você está se negando. Existe uma recusa aqui em enxergar algo. Você bloqueia o sentir, o seu sentir. Mas eu sou uma pessoa que eu amo todo mundo, que eu cuido de todo mundo. Mas você está negando o amor a si mesma. Uma tentativa de manter paz interna, mas você está tentando manter uma paz interna e evitando haver essa verdade desconfortável, que é você está se colocando em segundo lugar, você não está se amando. Você não está no seu poder pessoal, você não está se colocando em primeiro lugar. Você está colocando outras pessoas em primeiro lugar, então você está negando amor a si mesmo. Então você está se doando aqui em outras relações, esperando receber algo em troca dessas relações, e você não está recebendo dessas relações, e também você está negando a dar a si mesmo. Entendeu? Recado? Então, eu preciso agora focar aqui em me nutrir. Eu preciso me nutrir internamente, eu preciso trabalhar meu amor próprio, minha autoconfiança. Ou seja, se eu trabalho minha autoconfiança, eu confio que vai ficar tudo bem, que eu não preciso estar controlando tudo.
Se eu amo essa pessoa, eu deixo essa pessoa aí, seguir a jornada dela, tá tudo bem. Isso é amor incondicional. Amar incondicionalmente é quando você ama o outro, mesmo que o outro não esteja embaixo da sua asa, nem esteja embaixo do mesmo teto que você, ela segue a vida dela, a jornada dela. E você tem que começar a ver valor em você. Isso é empoderamento. É você começar a ver valor em você para além da utilidade. Ou seja, você não precisa ser útil para ter valor. Você já tem valor por si mesmo. Não se abandone. Então, quando você está bem, você está bem. Quando você não estiver bem, você também tem que dizer: eu não estou bem. Eu preciso reconhecer. Você precisa reconhecer que você não está bem, que você precisa se cuidar, que você precisa se nutrir, que você precisa se amar mais. Tá certo? 4 de ouros fala muito aqui do apego, desse apego que já foi tão falado aqui na leitura, né? É porque eu não apontei para a carta, mas a energia você vê que já estava toda condizente, né? Então, o apego, segurar relações mesmo quando já perdeu a fluidez, ou seja, a relação não está mais fluindo, não está mais, né? Não está mais fluida, mas você continua apegada àquela relação. Tem medo de perder a estabilidade emocional também, está tudo bem. Tá tudo bem se conectar com o sentir, tá tudo bem se conectar com as suas próprias emoções, porque às vezes a gente fica se conectando com outras pessoas para fugir da nossa própria conexão, para fugir da conexão consigo mesmo. Confundir segurança com retenção, ou seja, vou reter algo, vou me apegar a algo para me sentir segura. Não, solta, tá tudo bem, pode soltar, solta. Você vai continuar segura. Mas você tem a sensação de que se eu soltar, eu vou perder, eu perco. Se eu não controlar, eu fico vulnerável. Isso pode gerar situações mornas, mantidas apenas por medo da perda. O grande conflito aqui é que você confunde de repente amar intensamente com apego. Ou se manter presa, apegada à situação por medo da perda. Então feche os olhos, respira fundo e rompa com essa crença que você tem. Tá tudo bem você amar, você cuidar e nutrir, mas sem apego, sem excessos. Você vai fazer o suficiente quando for necessário, mas não fazer tudo o tempo todo. E não tema se as pessoas, mas as pessoas não vão me escolher, as pessoas não vão me amar se eu não for suficientemente boa. A crença de ser suficientemente boa, né? Que todo mundo tem essa crença de não se achar suficientemente boa, ter que estar provando o seu valor para as pessoas o tempo todo. Não precisa. A transformação acontece quando você entende que amor não é reter, não é apego. Cuidado não é controle. Valor não depende de você ficar sendo necessária nas relações. Essa venda dos olhos precisa cair. Você precisa relaxar, soltar. Deixar o sentir transbordar sem apego. Você ama, porque você tem amor dentro de você e você se conecta com o seu amor e você transborda isso para todos ao seu redor, mas sem apego. E também você sabe que você não precisa temer perder algo. Se a gente perde algo, é porque esse algo já não era nosso. Você perdeu, não é seu. Aquilo que é seu estará com você sempre. Então você tem que aprender a criar sem aprisionar, nutrir, mas sem se esvaziar, sem fazer demais, sem nutrir demais, fazer o suficiente. Viver na abundância e não na escassez da falta. Precisa perder o medo de perder, consulente, tá bom? E desenvolver uma autonomia emocional, tanto para você quanto para as pessoas que você se relaciona. E aí sim você vai construir algo que vai ser transbordante e você também vai resplandecer dentro das situações, né? Sendo a grande imperatriz que você é na luz, sendo a pessoa que nutre, a pessoa que gera, que nutre, que cria, mas que não tem apego a nada que você cria, nada que você gerou e a nada que você nutriu. Porque você sabe e tem que saber que tudo que é seu vem até você.
não precisa você ficar se sacrificando por nada, tá bom? É isso então que eu tenho para o grupo 3. Gratidão, tá? Se você tem interesse em autoconhecimento, em aprender sobre tarô, sobre essa ferramenta, né? Essa ferramenta poderosa de leitura do inconsciente, né? Que pode nos ajudar no aperfeiçoamento, na lapidação de quem nós somos, né? O tarô é isso. É uma ferramenta de autoconhecimento e que vai te ajudar na sua jornada, no seu processo, aí no seu dia a dia. Se você tiver interesse em aprender comigo sobre essa ferramenta, eu vou deixar meu WhatsApp na descrição do vídeo, porque vou estar lançando nos próximos dias meu curso, tá? Que é onde eu vou ensinar para vocês fazer essa leitura sobre o seu inconsciente, para que você possa aí ter um guia, tanto para saber das suas energias, quanto das energias das pessoas que estão ao seu redor também, né? Para você entender melhor, se guiar e se orientar, tá bom? Então, meu WhatsApp está na descrição do vídeo para quem tiver interesse. Aí você manda mensagem para mim que eu já deixo você na lista. Assim que eu lançar todo como vai ser, o formato, a estrutura, valores, etc., aí eu já mando para você lá na lista, tá? Então é isso. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário, se inscreva no canal, ative o sininho para novas notificações para que a gente possa se encontrar nos próximos vídeos. Gratidão a todos, um beijo no coração de cada um de vocês. Hype esse vídeo também, deixa um like, hype o vídeo. Se inscreva para você não perder o canal de vista. Um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, pessoal.